Bom dia, pessoal. Vou fazer aqui o gabarito a pedido da professora Luciana para a turma MA 114, tá? Do teste do último dia 26. Então, vamos lá, ó. Considerando a função dada por f de x igual menos 5x mais 2, determine. O que eu tenho aqui? Uma função afim, uma função do primeiro grau, onde o coeficiente a é igual a menos 5 e o coeficiente b é igual a 2. Sempre bom dar uma separada aqui. Então vamos lá. O valor de f de menos 3. O x está substituído por menos 3. Então é só você pegar a expressão da função e substituir o x por menos 3 e fazer a conta. Menos 5 vezes menos 3 mais 2. Menos com menos dá mais. 5 vezes 3, 15, mais 2. Então, o f de menos 3 vai ser 17. Fechou. Letra B. Valor de x para o qual f de x igual a menos 18. O bloco aqui, f de x, representa o y. Então, é só igualar. Menos 5x mais 2 igual a menos 18. Passo mais 2 para lá. Menos 18 menos 2. Menos 5x igual a menos 20. Menos 18 menos 20. Sinais iguais, soma, repete o sinal. Menos 5x igual a menos 20. Multiplica por menos 1. 5x igual a 20. Então, x vai ser 20 por 5, que é igual a 4. X igual a 4. Agora, determine sua raiz ou suas raízes. Você pega a expressão da função e iguala a zero. A raiz é o valor de x, onde a sua imagem vai ser zero. Então, aqui, ó, menos 5x mais 2 igual a zero. Você vai praticamente repetir a conta da letra B, só que agora igualando a zero. Jogou mais 2 para lá, menos 5x igual a menos 2, multiplicou por menos 1, 5x igual a 2, x igual a 2 quintos. Fechou. Essa aqui é a raiz da função, 2 quintos. Número 2, determine a lei de formação da função afim, cujo gráfico é representado pela reta abaixo. A lei de formação da função tem por padrão essa expressão aqui, y igual a x mais b. Tá? Aí o que é interessante já pegar? O a é o coeficiente angular, né? Ou taxa de variação da função. E o b é o coeficiente linear. Eu quero focar aqui no b, coeficiente linear. Ele é justamente o ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Então, esse menos 1 aqui é o b. Então, já automaticamente eu mudo aqui a função para ax menos 1, tá? Que é esse valorzinho aqui. E agora, o que eu faço? Eu tenho um ponto aqui, e esse ponto, ele é para ordenado, né? O ponto é sempre para ordenado x, y nessa ordem. Então, ó, olhou aqui para a horizontal, 2, olhou para a vertical, 1. Então, esse aqui é o ponto 2, 1. Basta agora eu substituir na função. O x no lugar do x e o y no lugar do y. No caso, o y é 1, mas eu não vou usar essa aqui não. Y igual a x menos 1. Eu vou fazer assim, ax menos 1 igual a y. Aí você vai substituir melhor, vai resolver a equação de uma forma mais prática. O a vezes x, que no caso x aqui é 2, primeiro valor. Então, a vezes 2, menos 1, igual a y, que no caso é 1. Pronto, então aqui, ó, a vezes 2 dá 2a, o menos 1 passa para lá, fica 1 mais 1, 2a igual a 2, a igual 2 por 2, a igual a 1. Então, você volta lá no começo da função e troca o valor de a e b, né? Já calculamos. Ax, então fica 1x mais b, no caso, menos 1. Então, a função arrumadinha, x menos 1. E fim, só isso. Questão 3. Dada a função afim, g de x igual a 3x mais 6, faço o que é pedido. Indique se essa função é crescente ou decrescente, justificando a sua resposta. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira questão, eu separando aqui o a e o b, tá? A igual a 3 e b igual a 6. Naquele exercício não foi muito útil fazer essa separação, mas agora vai ser, porque essa questão aqui é mais analítica. Então, o que acontece? Indique se a função é crescente ou decrescente. Como a é igual a 3, né?
o A igual a 3, ou seja, o A é maior que 0, o A é positivo, então essa função ela é crescente, tá? E a justificativa já está aqui, é porque o A é maior que 0. O A é a taxa de variação. Se a taxa de variação é positiva, aumenta. Então, função crescente. Letra B. Determine o ponto de interseção do gráfico dessa função com o eixo x. Eu aqui ainda não tenho o gráfico da função, tá? Mas você nem precisa ter o gráfico para você chegar a essa conclusão. Que quando você intercepta o gráfico com o eixo x, você tem a raiz da função. Então, essa letra B está perguntando qual é a raiz, na verdade. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar a expressão da função, 3x mais 6, igual a 0. Jogo 6 para lá. 3x igual menos 6. Então, x vai ser menos 6 por 3. X igual a menos 2. E aí, fechou. Só isso. Letra C, determine o ponto... ele quer o ponto. Então, vamos lá. Qual é o ponto? O x é menos 2. Então, está aqui o primeiro valor do par ordenado, menos 2. E por ser uma raiz, a imagem é sempre igual a 0. Então, o ponto é menos 2, 0. A raiz é menos 2, mas o ponto é menos 2, 0. Agora aqui, letra C. Determine o ponto de interseção do gráfico dessa função com o eixo y. A interseção com o eixo y, já tinha até comentado na outra, que é o coeficiente linear, que no caso é o b. No caso é o 6. Então, coeficiente linear, no caso b igual a 6. Então, o ponto de interseção, agora você vai inverter. O 0 fica na parte do x. E 0b, 0,6. Tá? E agora faça um esboço do gráfico dessa função. Para isso, eu vou colocar o eixo aqui. Já tem aqui um quadriculado. Vou fazer Vou colocar os eixos aqui mais ou menos no centro desse quadriculado, para ficar bem centralizado. O y é o eixo vertical, o x é o eixo horizontal, né? E aí agora o que acontece? Eu preciso de pelo menos 2 pontos para determinar essa reta. E eu já tenho esses 2 pontos, que na letra B eu calculei a raiz, obtendo o ponto menos 2, 0. Então eu venho aqui, ó, o cruzamento aqui, a origem é o ponto 0, 0. Se eu jogo aqui para a esquerda, eu vou ter os valores negativos de x. Então aqui, ó, esse primeiro tracinho é o menos 1, segundo tracinho menos 2, que é o ponto da raiz, menos 2. E no caso da letra C, eu tenho o coeficiente linear, eu tenho a interseção com o eixo y. Então eu vou marcar lá em cima mais um ponto, que é o 0,6. Então 0 para o x, então vamos subindo aqui, cada tracinho uma unidade. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Pô, ficou meio... Eu tinha que ter posto um pouquinho mais para baixo. Deixa eu acertar aqui. Colocar o eixo um pouquinho mais para baixo, que aí vai ficar bem mais centralizado. Não ficou tão centralizado assim, né? Agora sim. Então aqui já tinha aqui o 0, aqui o menos 2, beleza. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 cai em cima. E aí eu vou marcar os pontos de outra cor aqui. Vou pegar aqui de azul. Então esse ponto aqui é o primeiro ponto, no caso aqui é a raiz, tá? E aqui o ponto 0,6 aqui em cima. Já tem os 2 pontos, é só traçar a reta. E pronto. Essa aqui é o gráfico da função fx igual a 3x mais 6, beleza? Agora aqui é o número 4. Eu tenho aqui, dada a função quadrática, agora mudou a função quadrática, h de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Faço o que é pedido, beleza. Aqui, ó, já de cara, já vou escrever que o a é igual a 1x ao quadrado, então a é igual a 1. O b é igual a 3 e o c é igual a menos 10. Indique a concavidade da parábola, que é gráfico dessa função, se é voltado para cima ou para baixo. Então, tá. Para dizer, sem desenhar a concavidade da parábola, é só olhar para o a.
Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Então aqui, ó, o A é igual a 1, o A é maior do que zero, logo o gráfico da parábola vai ser desse jeitinho aqui, vai fazer um U. Então a concavidade, a curvatura da parábola é virada para cima. Então aqui, ó, para cima. Só isso. Beleza. Determine suas raízes reais caso existam. Cálculo da raiz de uma função quadrática. O ideal é usar a fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou fazer o cálculo separadamente. Vou calcular o delta primeiro. Isso vai me ajudar bastante para outros cálculos que virão ainda, né? O do vértice e tudo mais. Então aqui o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e o x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, vou mudar a cor aqui. O que acontece? Delta. Já separei ali o ABC, é só substituir certinho aqui. B ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10. Muita atenção com os sinais. Então, vamos lá. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E aí, vezes menos 10, menos 4 vezes menos 10, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 10, 40. Então, o delta vai dar 49. Tá? Guarda isso. Agora, vamos lá para o x. Menos b, então, menos 3, mais ou menos a raiz do delta, raiz do 49, sobre 2a, 2 vezes 1. O que eu vou ter aqui? O x1, que é igual a menos 3, mais raiz quadrada de 49 é 7. Então, mais 7, sobre 2. 2 vezes 1 dá 2. Aqui, menos 3 mais 7. Sinais diferentes você subtrai e deixa o sinal do maior. Então, 4 positivo. Sobre 2, 4 por 2 vai dar 2. Esse é o primeiro valor da raiz. E x2 é menos 3, agora menos 7 sobre 2. Sinais iguais, você soma e repete o sinal. 3 mais 7, 10. Então, 10 negativo. Menos 10 por 2 vai dar menos 5. E aí, fechou. As raízes são menos 5 e 2. Aí, aqui no enunciado, só para chamar a atenção, determine suas raízes caso existam. Por quê? Se eu tivesse, no momento do cálculo do delta, tivesse encontrado um delta negativo, né? Fazendo a conta certinho, sem errar sinal e tal, o delta desse negativo, eu não teria raízes, porque aí raízes da função, porque quando eu colocasse aqui na fórmula de Bhaskara o raiz de delta, seria uma raiz de um número negativo, não ia dar certo, tá? Então, é por isso que aqui a gente escreve caso existam, né? Não é uma dúvida, é porque existe essa possibilidade mesmo. Agora a letra C. Determina as coordenadas do vértice da parábola, que é gráfico dessa função. Coordenadas do vértice é um ponto. Então, eu vou ter aqui, ó, um xv e um yv. E aí o que acontece? O xv, ele é menos b sobre 2a. E o yv é menos delta sobre 4a. Então, aquele cálculo do delta separado da questão anterior, eu já posso aproveitar aqui para o yv. Então, aqui, ó, fazendo a conta, xv igual menos b menos 3 sobre 2a, 2 vezes 1. Então, aqui vai dar menos 3 sobre 2. Você pode até fazer o cálculo, né, para achar o número decimal, ou deixa aqui como fração. Geralmente, a gente só pega o decimal se eu tiver que jogar no gráfico, né, que fica mais fácil para marcar no eixo. Aqui seria menos 1,5, tá? Então, menos 3 sobre 2 ou menos 1,5. Então, foi. Agora, o yv, menos delta sobre 4a. O delta, no caso, é 49. Então, menos 49 sobre 4a, 4 vezes 1. Então, vai ser menos 49 por 4. E aí, mesma coisa. Só faça divisão se for útil, né? Eu acho que no futuro vai ter uma questão aqui do gráfico, né? Então, fazendo essa continha aqui, menos 49 por 4 vai dar 18,25. Não, vai dar 12,25. 4 por 4 dá 1. 9 por 4 dá 2, sobra 1. 1 dividido por 4, 0,25. Menos 12,25. E foi. Letra D. Determine o ponto de interseção do gráfico dessa função com o eixo y.
a gente não chama de coeficiente linear, né? Como na função afim. Mas o ponto de interseção do gráfico com o eixo y vai ser o C, né? Que é o termo sem x da função. Então, pronto, é aquilo ali, é o menos 10. Então, basta eu chegar aqui, ó, e colocar 0, menos 10. Esse é o ponto de interseção da função com o eixo y. Uma outra forma de fazer, se você não lembra desse detalhe, é você pegar o x igual a 0 e fazer a substituição. Porque quando você está sobre o eixo y, o eixo x, né, a coordenada dele vai ter que ser 0. Então, você pega e substitui por 0. 0 ao quadrado dá 0, 3 vezes 0 dá 0, sobra apenas o menos 10, tá? Por isso que a gente já faz direto ali 0 menos 10, tudo bem? É isso. Ponto de interseção 0 menos 10. Aí agora aqui na questão 4, continuando a questão 4, você tem aqui, faça um esboço do gráfico dessa função. Eu vou aproveitar os valores do exercício anterior, tá? Eu tive as raízes menos 5 e 2, então eu tenho já aqui o ponto menos 5, 0 e 2 e 0. Deixa eu anotar aqui que são as raízes, tá? Importante. E eu tenho o vértice, que no caso é 1,5, menos 1,5, né? E menos 12,25. Pô, esse gráfico vai ser chato, hein? Cheio de número negativo. Mas o que eu tenho? Eu tenho aqui o ponto de interseção com o eixo y, que é 0 menos 10. Né? 0 menos 10, que aqui é o eixo y. Então, o que acontece? Eu já tenho aqui as raízes, que é o ponto de interseção com o eixo x. Eu tenho o eixo y e aqui o vértice, tá? Que eu já sei, né? Na letra A eu tinha respondido que a parábola tem concavidade para cima. Esse ponto aqui eu já sei que é um ponto de mínimo, né? É um ponto de mínimo. Então, vamos ver como vai ficar isso aqui. Eu vou desenhar o gráfico. Para ficar bem... Esse aqui não adianta colocar muito centralizado, não. Por conta dos números que eu tenho. Menos 5, 2, né? Então, eu vou precisar de muito para o lado esquerdo e pouco para o lado direito. Eu vou precisar de muito valor para baixo e pouco valor para cima. Quase não tem valor positivo aqui, né? Então, ó, vou colocar aqui assim mais ou menos. Aqui assim. Seja o que Deus quiser. Então aqui o eixo X, eixo Y, e vou marcar os pontos. Vou marcar aqui com azul. Então o que acontece? Menos 5 e 0. Então eu venho aqui para o lado esquerdo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então esse aqui é o menos 5. Tá? Menos 5. 2 e 0. Então eu venho aqui para a direita. 1, 2, está aqui. O que mais? 0 menos 10 é o ponto de interseção com o eixo Y. Então eu venho aqui para baixo. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É aqui. Menos 10. Então você já vai vendo mais ou menos, né, o formato da parábola se encaixando aqui. E por último, menos 1,5. Então aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho menos 2. Menos 1,5 está por aqui. Né? E aí eu vou até o menos 12 e 25. Aqui eu já fui até o menos 10, então aqui menos 11, menos 12. Menos 12 e 25 é quase no menos 12, né? Quase no menos 12. Então um pouquinho abaixo da linha. Menos 12 e 25. Ali já tem 1,5. Vou descer aqui. Deixa eu pegar um outro tracejado aqui de preto. Pô, o Luciano podia ter posto uns valorzinhos melhores aqui, hein? Caraca. Pronto, isso aqui é o vértice. Agora é só... Já tem aqui mais ou menos o formato da parábola. Agora, vamos usar alguns resultados importantes da parábola. O vértice, ele dá o eixo de simetria. Ele funciona como um espelho. Então, o que acontece? Se você olhar aqui, ó, pegando aqui uma vertical aqui sobre o vértice, você pode perceber que o menos 5 e o 2 estão bem
o menos 1,5 está bem no centro aqui, entre o menos 5 e o 2. Né? A mesma coisa vai acontecer com todos os pontos da parábola. Então, aqui embaixo eu tenho o ponto menos 10. Né? Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um pedacinho do quadrado e um quadrado inteiro. Se eu fizer a mesma coisa para o lado esquerdo, o pedacinho do quadrado, que é a outra metade do quadrado, mais um quadrado inteiro, esse ponto aqui é o ponto menos 10. Você vê que é como se fosse são simétricos, né? Como se fosse, não, é como se fosse uma imagem do outro. Tá? E aí, você já tem 5 pontos na parábola. Não sei qual a orientação que a Luciana dá. Geralmente eu já desenho com 5 pontos. Alguns professores dão orientação de desenhar com 7 pontos. É assustador, mas não é tão difícil, porque assim, basta escolher mais um ponto. E no caso, o ideal poderia ser, por exemplo, aqui, o ponto, que é bem facinho, o ponto 1. Né? O valor aqui, 1. E aí, o que acontece? É o valor antes do 2. Então, como simétrico aqui, ó, uma unidade antes da raiz. Do lado esquerdo vai ser uma unidade antes da raiz. Eu calculando o ponto 1, eu já vou estar calculando também o ponto menos 4, automaticamente. Então, ó, vou fazer a conta rapidinho aqui. 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Como x é igual a 1, eu estou calculando f de 1, substituindo a função x por 1. 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, menos 10. 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1 dá 3, menos 10. 1 mais 3 dá 4, 4 menos 10, menos 6. Então, o valor, a imagem de 1 vai ser o menos 6. Então, eu venho aqui, ó, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui. Então, ó, marca aqui. Aqui na altura do menos 4 também marca o menos 6. E pronto. Você já tem aqui a parábola perfeitinha aqui. Deixa eu desenhar com um outro valor, um outro ponteiro aqui. Ó. Então, ó, é só fazer a linha. É claro que, né, desenhando no computador é meio complicado, fica meio torto, mas tá aqui. A mão livre, no papel, no lápis é mais fácil, né? Mas é isso aqui. A parábola é essa, tá? Tá aí, direitinho, bonito. E foi. Agora, letra F e G. Caramba, não acaba nunca essa questão. Indique os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Muito bem. Você imagina caminhar sobre a parábola. Então, você começa aqui do lado esquerdo, né? E a parábola ela vai infinitamente. Essa perninha, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, ela cresce infinitamente, tá? Ela vai lá para cima, vai embora, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora, você imagina aqui caminhar sobre a parábola pelo lado esquerdo. O que vai acontecer? Você está vindo aqui pelo lado esquerdo, você está descendo a ladeira. Está descendo, está decrescendo. Então, aqui, ó, decrescente. O que vai acontecer? Onde começa? Não tem limite aqui. Então, é menos infinito. Tá? Você vem desde menos infinito, a perna esquerda da parábola está decrescente, está caindo. E quando ela deixa de cair? Aqui no vértice, quando ela faz a curvinha e começa a subir. Então, ela vai cair até o vértice. Então, ela vai do menos infinito até o menos 1,5, que eu vou colocar em fração. Vai ficar mais bonito. Então, menos 3 sobre 2. Até aqui. Não precisa se preocupar, porque o vértice é o valor mínimo, né? Nesse ponto aqui é o valor mínimo. Mas essa ideia de decrescente e crescente é comparativo. Um ponto único, ele não é nem crescente nem decrescente. Você faz a comparação. Comparando ponto a ponto aqui, as imagens estão diminuindo. Agora, a partir do vértice, para o lado direito, a perninha da parábola está subindo. Está subindo, está crescendo. Então, a partir do vértice, que é o menos 3 sobre 2, e isso eu faço sempre em cima do eixo X. Não, o eixo Y dá as imagens, mas eu só olho para o eixo X para você dar essa resposta, tá? Menos 3 sobre 2. E aí você vai parar de crescer quando? A perninha vai subindo e vai subindo infinitamente. Então aqui, ó, mais infinito. O intervalo aqui pode ser tanto aberto quanto fechado, tá? Tanto faz. Eu gosto de escrever intervalo fechado. Então aqui, ó, fechado no menos 3,5 até o mais infinito. E o infinito é sempre intervalo aberto, tá? Porque o infinito não é número. O
infinito é só uma referência aqui, é uma indicação de que não tem limite esse intervalo, não tem extremidade. Agora, a letra G, faça o estudo do sinal dessa função. Fazer o estudo do sinal da função é dizer quando a função é positiva, negativa ou nula. Então, o que vai acontecer? Quando a função é positiva, y maior que zero. Quando os resultados são maiores do que zero. É quando eles estão acima do eixo x. E onde é? É do menos infinito, né? Essa parte da esquerda aqui. Aqui é positivo. É do menos infinito até o menos 5. Só que aí, no caso aqui, vai ter que ser bola aberta, porque o menos 5 é raiz, dá zero exatamente, e y maior que zero. Não estou pegando os valores iguais a zero, então você tem que o x tem que ser menor do que menos 5. Aqui eu não preciso nem escrever menos infinito, eu não estou escrevendo como intervalo. Estou só usando a simbologia aqui de maior e menor. Então, ó, x é menor que menos 5. É do menos 5 para a esquerda. E nessa parte de cá também é positivo. É do 2 para a direita. Então, x maior do que 2. Então, os intervalos em que a função é positiva é do menor que menos 5, maior do que 2. Y igual a zero. Quando a função é nula, aí no caso são as raízes. X igual a 5, x igual a menos 5 ou x igual a 2. O segredo para fazer o estudo do sinal da função são as raízes, porque as raízes, né, anulam, então você separa o positivo e o negativo pelas raízes. E aqui, ó, y menor do que zero é nesse trecho entre o menos 5 e o menos 2. Esse trecho todo aqui está abaixo do x, está negativo. Então, você vai escrever aqui, ó, x é maior do que menos 5, são os valores à direita do menos 5, são valores maiores, e são à esquerda do menos 2, são os valores menores que o 2. Então, x maior do que menos 5 e menor do que 2. Cuidado com essa leitura, a gente sempre lê a partir do x. Se você lê como lê em português, você vai ler menos 5 menor que x menor que 2. Não está errado, mas não dá uma imagem bacana da situação. É x maior do que menos 5 e x menor do que 2. Tá? Estudo do sinal. Agora, a última é um probleminha aplicado à função quadrática. Já vou logo, nem li a questão, já vou marcando aqui o A, B e C. O A é igual a 1, o B é igual a menos 80 e o C é igual a 3.000. Já separei. O contexto não é tão importante para você resolver a questão. Você identifica a função ali direitinho, depois você vai ler o que ele está pedindo. Só entender porque, assim, no caso aqui nem mudou tanto, porque o x, aparece x nessa função, mas não aparece f de x, aparece c. Porque geralmente em problemas você dá uma contextualizada e aí você muda as letras para uma letra mais coerente com a temática aí do problema. Então, ó, sabe-se que o custo C em reais para produzir X unidades de certo produto é dado pela função tananã, faço o que é pedido. No caso aqui o C está fazendo o papel do Y, né? Agora, letra A, determina a quantidade de unidades desse produto que devem ser produzidas para que o custo seja mínimo. Apareceu a palavra mínimo, é vértice, automaticamente. Você não precisa nem pensar, não precisa nem ficar interpretando nada. Falou mínimo ou máximo também, tá? Mínimo ou máximo é vértice. Então, é sobre o vértice que nós estamos falando. Só que o vértice tem dois valores, xv e yv. Não necessariamente eu calculo os dois. Tem que ver o que o exercício está pedindo. E determine a quantidade. É só você perceber, a quantidade é x ou é y? Tá ali, ó, para produzir x unidades do produto. Então, as unidades do produto, a quantidade de unidades é x. Então, nesse exercício, eu estou pedindo o xv. Então, vem aqui, ó, menos b sobre 2a, que é menos 80, cuidado com os sinais, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, menos com menos dá mais, 80 sobre 2, 80 por 2 dá 40. Então, xv é igual a 40. O que significa isso? Com 40 unidades, você vai ter o custo mínimo, tá? Com 40 unidades, eu tenho o custo mínimo. Ah, qual é o custo máximo? Essa parábola tem concavidade para cima, é aquele U. As perninhas da parábola sobem e sobem, não tem um custo máximo.
só tem um custo mínimo. Agora a letra B, calcule o valor mínimo de custo da produção desse produto. Agora é o valor, ó, C em reais, que é o Y. Então nessa letra B eu quero o YV, que é menos delta sobre 4A. Agora veja, já calculamos o vértice no exercício anterior. Lá eu já tinha calculado o delta, né? E aí eu aproveitei o delta e fiz. Nessa questão eu não calculei o delta. Eu tenho que fazer o trabalho do delta. Mas tem uma alternativa a isso, que é o seguinte. Como eu já calculei o XV, que dá 40, se eu substituir o 40 na função, eu já acho também o Y, né? Quando você substitui X, você encontra o Y. E como eu estou substituindo o XV, eu estou encontrando o YV. Eles são conectados. Então, é só substituir. Não precisa de delta nem da fórmula. É só substituir e fazer a continha, tá? Então, eu não vou usar isso aqui. Eu vou direto para a fórmula. 40 ao quadrado, menos 80 vezes 40, mais 3.000. 40 ao quadrado, 1.600. 40 vezes 40. 80 vezes 40 dá 3.200, mais 3.000. Você pode ir somando aos pouquinhos, ou tudo que é positivo você soma, depois você pega tudo que é negativo, né? 1.600 com 3.000 dá 4.600. Menos 3.200 vai dar 1.400. Então, o custo 40 é igual a 1.400, ou seja, R$1.400. Beleza? E assim fechou o gabarito do teste da Luciana, tá? Turma MA 114, um grande abraço. Se tiver alguma dificuldade, você pode tirar diretamente dúvida com a professora, ou se quiser mandar mensagem, né? A gente conversa também. Dá uma olhada, aproveita que já entrou no meu canal, dá uma olhada que há alguns vídeos já de função afim, de função quadrática, algumas dicas de cálculo, tudo mais. Dá uma navegada lá. Já teve live, já fiz a live, no caso anteontem, sobre a prova também. Então você tem muito material para dar uma estudadinha. Grande abraço, pessoal. Valeu, tchau.